Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, só de estar os dois presentes, vocês já veem que deve ser um assunto super importante. Vamos falar do que, pai? Vamos falar sobre o sistema propulsor da Volvo, que é o sistema IPS, Inboard Performance System. Essa sigla, que muitas vezes as pessoas se assustam, mas hoje nós vamos desmistificar. Então, vem conosco, assista até o final, que eu acredito que muita coisa pode ser esclarecida. E não esqueçam de curtir o nosso conteúdo e se inscrever no nosso canal. Vamos dar sequência. Vamos lá, vem conosco. Bom, pessoal, estamos aqui nesse cenário bem sugestivo, embaixo, literalmente embaixo de uma lancha. À minha frente, a proa do barco, atrás de mim, a popa. Pai, o que é isso daqui que nós estamos vendo nesse momento? Isso daqui é a rabeta do sistema IPS, ou seja, esta peça toda, esse conjunto, é o que é o propulsor do sistema IPS. Aqui então nós temos os hélices, que estará sugando a água através do movimento contrarrotativo aqui dos dois hélices, um gira para a direita e outro gira para a esquerda, tá? O qual o próprio escapamento, os gases emitidos aqui pelos motores que estão dentro aqui da casa de máquina, ele vai sair por essa região. Então aqui estamos tendo tudo num único movimento, ou seja, a água entrando desta forma e saindo juntamente com os próprios gases ali pela rabeta. Então, até seguindo esse conceito, é praticamente o mesmo conceito de uma turbina, né? Ele suga a água e qual que é a inclinação dele? Porque todo mundo imagina que o IPS gira 360 graus. Ele gira tudo isso? Nós temos aquele conceito exatamente das rabetas que ficam fixadas no espelho de popa do barco. Aquelas rabetas, elas têm um grau de movimento muito maior do que esse daqui. Tá? Então esse daqui ele vai ter um movimento de até 28 graus para cada bordo, 28 graus para boreste e 28 graus para bombordo. Então nós temos aqui esse sistema que, inclusive, ao contrário da rabeta que fica no espelho de popa, ele pode ficar continuamente dentro da água, submerso. Em cima disso que foi falado, é interessante salientar que elas operam de forma independente. Então nós vamos ainda entrar no tema de joystick, manobra e coisas do tipo, mas o que é interessante aqui, já de observar, é que ela, apesar de angular pouco, ela acaba tendo uma manobra muito mais fácil, exatamente por trabalharem de formas independentes, né, pai? Agora, um item que eu acho que preocupa muito as pessoas quando olham esse sistema é que, poxa, ele está totalmente embaixo da lancha, isso não é perigoso? De repente eu tenho alguma colisão, eu pego em algum banco de areia, eu não tendo a afundar o barco? Então a Volvo já desenvolveu aqui, através de O-ring que tem aqui internamente, que havendo uma pancada forte, essa rabeta ela desarma, tá? E esses O-rings eles impedem com que a água invada o compartimento da casa de máquinas, ou seja, o porão. Então, é um sistema muito mais seguro e, ao mesmo tempo, ele dá uma falsa impressão, né, de perigo, porque você tendo, no caso de eixo, o eixo também, caso tenha qualquer pancada, ele vai se romper e não tem como você tampar o orifício que o eixo está ocupando, que vai ser em torno de 2 polegadas. Então, esse sistema acaba se tornando mais seguro do que o sistema de eixo. Tá? E lembrando que mesmo que fosse com rabeta no espelho de popa, dependendo da pancada que dá, ela não vai desarmar, ela pode até quebrar tal, mas ao mesmo tempo ela pode até fazer com que a própria espelho de popa do barco também tenha alguma avaria. Então, esse sistema, ele é seguro, tá? Comprovadamente, porque a Volvo, através de anos de pesquisa, ela fez com que isso daqui seja confiável. Muito bom. Agora vamos falar para o pessoal. Pessoal, mantenham-se no vídeo. Não esqueçam de curtir esse conteúdo, se inscreverem no nosso canal, porque agora nós vamos falar uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi esse material. Nós vamos lá para dentro da casa de máquinas e mostrar para vocês em detalhes
e falar o que esse tipo de propulsor tem de vantagem ou não em relação a outros do mercado. Então, vamos conosco. Bom, então, no final das contas, agora nessa casa de máquinas extremamente quente, nós vamos desvendar aí o que seria o IPS, né? Então, o sistema IPS foi uma quebra de paradigma. Se nós vínhamos com uma tecnologia até então, o IPS veio para revolucionar tudo que existia no mercado de esporte e lazer. O sistema IPS foi lançado em 2005 e no ano de 2020 completou-se a grande marca, a expressiva marca de 30 mil unidades vendidas ao redor do mundo. E aqui nós preparamos aqui para vocês um grande prêmio, né? Porque nós escolhemos uma casa de máquinas que não estamos aqui com 2 IPS, nós estamos aqui com 3 IPS. Então, isso é para que vocês vejam que é possível, tá, ter dois sistemas propulsores IPS ou até 4 sistemas propulsores IPS no mesmo barco. Então existe hoje em grandes marcas, grandes estaleiros, até de 112 pés com 4 sistemas IPS. Aqui nós estamos a bordo de uma lancha de 25 metros, é uma lancha com 3 sistemas propulsores IPS de 1.200 HP cada um, tá? Então são 3 IPS simultâneos trabalhando, empurrando essa lancha permanentemente. Inclusive esse barco encontra-se na água há em torno de 3 para 4 anos, tá? Então é um barco que não fica sendo guardado em seco constantemente, a não ser para a questão de limpeza de fundo. Esse é um outro fator interessante que está sendo citado. Por quê? Esse projeto que nós estamos aqui internamente nesse momento é uma lancha que foi lançada em 2014 e todas praticamente ficam em água. E a primeira lancha, a 2014, é um barco que ficou na água todo esse período e não há histórico de problemas com esse conjunto. Para quem fica com aquele receio, eu vou ter um barco com motor IPS, vou deixar ele na água. Olha, praticamente aí quase 10 anos de barco na água, sem histórico de problema, e um barco pesado, com 3 motores, uma estrutura muito maior do que costuma ter. E até para desvendar, até para desmistificar um pouco esse assunto, a gente ainda pode citar que hoje a maioria das grandes marcas no mundo possui uma opção aí, ou possui projetos novos que estão entrando com motores IPS. Hoje todos os projetistas, eles almejam tentar adaptar o sistema IPS ao seu projeto. Por quê? Por conta do ganho interno que a lancha acaba tendo. E até entrando nesse assunto, pai, eu acho que é um bom momento para a gente falar a respeito das vantagens que tem um barco com um sistema IPS. Então, acho que para começar, e a gente já começou citando lá atrás, eu acho que é a questão da manobra, a manobrabilidade. Então, barcos com esse sistema, eles têm de série o joystick, que hoje, com a ponta do seu dedo, você determina para onde você gostaria que a lancha se deslocasse, inclusive até mesmo com deslocamento lateral. Para lanchas hoje, até 80 pés, está sendo retirado um acessório que era o bow e o stern thrust, que eram hélices que faziam essa movimentação lateral, exatamente porque com o módulo de direção do IPS, ele consegue entender esse deslocamento da lancha e fazer com que ela faça o movimento de lado, né? Andar com o barco de lado. E dentro do que nós estamos apresentando, a optimização de espaço, exatamente pela proximidade do bloco do motor com a rabeta, com o sistema IPS, que é essa rabeta que eu estou apoiado aqui agora. Isso aqui é a rabeta do IPS, a parte interna, né, que aqui eu tenho exatamente a fixação dela, onde tem os O-rings que eu citei anteriormente, no caso de estanqueidade do barco, se houver um acidente. Então, aqui no caso, eu tenho uma optimização desse espaço.
esse é um dos itens muito importantes, porque em outros projetos em que nós tenhamos aí o sistema de eixo, ou sistema de eixo até V-Drive, você acaba tendo que perder no mínimo 1 metro de distância entre o bloco e o sistema propulsor, que é o eixo, ele tem que ter esse ângulo. E aqui no sistema IPS isso não é necessário. E como inclusive o João Paulo mencionou, a questão de manobrabilidade. Esta embarcação, que é uma 25 metros, é um barco que ele não possui bow thrust. Então não é necessário, porque o próprio sistema IPS permite com que a embarcação gire no seu próprio eixo sem a necessidade de um bow thrust e um stern thrust. Então isso é uma grande facilidade e uma grande inovação. Agora, pegando dados da própria Volvo que ela disponibiliza para o mercado, a gente consegue afirmar que uma lancha com sistema IPS em comparativo com outros sistemas propulsores, ela acaba tendo 20% a mais de velocidade e aceleração. E chega a ter até mesmo 40% de alcance a mais do que uma lancha com um sistema de propulsão pé de galinha ou rabeta ou qualquer outro sistema que não seja o IPS. E aí nós teremos também a questão do quê? De menos consumo, ou seja, tem até 30% menos de consumo com esse tipo de versão de motores, porque eu preciso ter um bloco menor, tá, para que gere uma potência similar à de um motor com eixo e hélice, que é o que nós conhecemos como pé de galinha. Então, como nós estamos falando, a questão de ruído, a parte de silêncio do barco é muito maior, é praticamente 50% mais silencioso do que uma outra embarcação com potências de motores similar e eixo e hélice. Bom, então citando aí algumas vantagens, nós podemos até salientar a questão da navegação, porque recentemente nós tivemos um lançamento no mercado que foi a primeira lancha do Brasil que não possuía volante, não possuía um timão, e toda a condução desse barco era feita através do sistema de joystick da Volvo. Então, o que ficou muito interessante com esse conjunto deles? A cada momento saem novas evoluções, nós acabamos tendo vários complementos, vários softwares que acabam sendo acoplados a esse sistema e que vão gerando muito conforto para quem pilota um barco com o sistema de IPS. Um deles que eu posso salientar para vocês é a questão de você deixar o barco parado no mesmo lugar, que seria o DPS, Dynamic Position System. O barco fica literalmente parado e isso foi possível só com o joystick e com os barcos com IPS e depois levado ao sistema de rabeta, mas é algo impossível no sistema de eixo e pé de galinha. Outro seria o Dock Assist, que seria hoje praticamente uma parada autônoma da embarcação. Outro seria o próprio piloto automático, já próprio do sistema Volvo. Então, tudo isso foi surgindo ao longo do tempo, inovações que foram possíveis através do módulo de direção que surge com a criação do sistema IPS. Bom, então, dentro do que nós queremos apresentar, é um sistema realmente revolucionário. Nós tivemos praticamente por em torno de 100 anos o sistema com eixo e pé de galinha sendo utilizado nas embarcações. E agora estamos praticamente com 18 anos que temos essa inovação, que obviamente houve resistência de uma série de usuários e até de profissionais, que nós temos aqui hoje uma eficiência muito grande em relação a sistemas anteriores. Agora, toda a nossa parte de dúvida vem inclusive com relação a custo, né? Então já apresentamos para vocês que tem várias vantagens, economia, nível de ruído, nós temos uma série de vantagens, mas e qual a desvantagem? Muitas pessoas levantam o tema de manutenção, que a manutenção é cara, né? A manutenção que nós estamos falando não é manutenção depois que quebrou, é a manutenção preventiva. O que acresce essa manutenção preventiva no sistema IPS? Apenas
um pouco mais de litros de óleo que vão dentro desta rabeta, tá? Ou seja, esse nível de óleo que nós temos aqui, que é praticamente 40% a mais de um sistema de reversor normal. Então nós temos aqui, no caso de uma rabeta que nós inicialmente começamos a mostrar para vocês, que era do IPS 600, essa rabeta ela tem em torno de 16 litros, ou seja, utiliza 14 litros, mas é colocado 2 litros a mais, ou seja, para que tenha os desperdícios, tenha que fazer alguma coisa, mas em torno de 16 litros. Contrário para um sistema de reversor, que nós teríamos 40% a menos, tá, de litros de óleo que vai dentro do sistema reversor. Então, este é o custo a mais de manutenção. Do restante, não tem custo algum, muito pelo contrário, você tem uma série de benefícios. Agora, tudo isso vai de cada usuário. A pessoa espera quebrar para depois arrumar, aí realmente a conta chega. Hoje, salientando a nossa opinião a respeito, para a gente que está no mercado e vimos o lançamento desse conjunto e representamos aí um estaleiro que acaba fornecendo muitos desses motores, porque ele oferece como opção todos os sistemas de propulsão e hoje o IPS acaba tendo uma maior aceitação, maior pedidos pelos clientes. Uma coisa ficou bem clara para nós. O sistema foi lançado em 2005. Conforme foi chegando no mercado, nós não tínhamos uma mão de obra especializada, preparada para esse conjunto. Nós não tínhamos... era tudo muito novo. Então, nós tivemos diversos problemas, assim como toda tecnologia nova que entra no mercado. Porém, hoje, como foi falado, depois de todos esses anos, o sistema está consolidado, nós não temos mais histórico de problemas dentro desses motores recentes, a não ser realmente, como foi citado, por falta de manutenção. E aí, uma coisa fica muito clara, que os ganhos são muito grandes. Então, desde os projetistas que acabam hoje conseguindo fazer barcos menores, com aproveitamento de barcos muito maiores, e isso acaba tendo uma eficiência maior. Só de pensar da questão de consumo, nível de ruído, a questão da eficiência, de você ter um bloco menor, isso eu contaria como grandes vantagens. Então, assim, minha opinião, se eu fosse comprar um barco hoje, eu tivesse a opção de escolha entre os sistemas propulsores, eu daria preferência para o sistema IPS. Dentro dessas vantagens todas que nós estamos apresentando, é algo assim totalmente inovador, tá? Porque é algo que para nós é até estranho. No caso que o João Paulo mencionou, do barco que foi apresentado, que não tinha a roda de leme, não tinha o timão, as pessoas entravam no barco e levavam uma surpresa, né? Porque falavam, cadê o timão, cadê o volante, né? E o piloto sumiu. Então todo um barco, de qualquer que seja o tamanho, poder ser comandado apenas por um joystick, tá? Com a ponta dos dedos, você desloca o barco para onde você pretende, e então é algo realmente diferente. E esse diferente às vezes assusta, cria resistências. Agora, antes de mais nada, tem que ver exatamente o projeto do barco, se ele comporta esse sistema, se esse sistema, qual é o grau de eficiência que tem, e no caso, na maioria dos barcos que estão sendo lançados, os projetistas, como o João Paulo falou, eles estão buscando acoplar esse sistema que realmente é uma realidade e acredito que será o futuro. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem em nosso canal, de curtirem nosso conteúdo. E até mudamos um pouco de posição para vocês curtirem também um pouquinho dessa casa de máquinas maravilhosa. E para vocês não se esquecerem do que, pai? Navegar é saudável. Navegar é preciso. Obrigado por nos acompanharem. Vem conosco, vamos navegar, vem para o mar. Isso é fantástico.